Bem, galera, voltando aqui para mais um bloco de questões do Enem 2013, né? Então vamos juntos aí. Questão na tela 171, né? Onde ele fala para a gente assim: na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante X segundos. E cada ciclo dura Y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre X e Y? Bem, então, voltando aqui comigo, o que a gente tem que ter em mente, gente? A ideia seria assim, ó. Você chega aqui, tá? Você chega aqui e coloca a luz verde, ela fica acesa X segundos. Ok? Depois, a luz amarela, ela fica acesa 5 segundos. Beleza? Depois, a luz vermelha, ela fica acesa, aí que vem a brincadeira. Uma coisa importante que foi dito no início da questão foi isso aqui, ó. A luz verde, ela fica acesa 2/3 da luz vermelha. O tempo é 2/3 da luz vermelha. Então, se eu isolar, né? Se eu isolar, passando para lá, multiplicando, e esse para cá, dividindo, a luz vermelha, ela vai ser 3/2 da luz verde. 3/2 do tempo. Estão de acordo? E aí, quanto tempo, né? Quanto tempo a luz verde fica acesa? X segundos. Então a luz vermelha fica acesa 3/2 de X segundos. Vê se vocês acompanharam aí. Tá? Vê como é que ficou esse raciocínio aí para vocês. Vê se ficou legal. Tá? Então, assim, a ideia que eu quero passar, vou repetir, né? Vou repetir. A ideia é o seguinte: a luz verde, ela fica acesa X segundos. Porém, Porém, o tempo aqui, ó, que ele fala aqui verde X segundos, porém ele faz uma relação com a luz vermelha, falando que a luz verde, ela fica 2/3 do tempo. Então, vamos ter uma ideia aqui. Se a luz vermelha fique acesa 30 segundos, a luz verde vai ficar acesa 2/3 de 30. Ela vai ficar acesa só 20 segundos. É isso que eu quero que vocês entendam. Ok? Beleza. Então, entendido isso, aí o que eu fiz? Se ele botou a variável todo mundo em função de X segundos, que é o tempo da luz verde, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, já que a luz verde fica 2/3 da luz vermelha, eu troco e inverto, então a luz vermelha passa a ficar 3/2 da luz verde. Só que quanto tempo leva a luz verde? X segundos, então é 3/2 de X segundos. Ok? Então, se você parar para analisar, eu não tinha chutado para vocês a hipótese de a luz verde ficar 20 segundos? Então, se ela ficou 20 segundos, quanto que é 3 vezes 20 dividido por 2? 20 dividido por 2 vai ser 10. 10 vezes 3,
30 segundos, certinho. Agora, o que ele falou também para a gente na questão é que TY é o tempo do ciclo. E o ciclo quem é? O ciclo é a verde, que leva X segundos, mais a amarela, que leva 5 segundos, mais a vermelha, que leva 3x sobre 2 segundos. Ok? Então, isso tudo vai dar o quê? Vai dar Y. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, olha só. A luz verde mais a luz amarela mais a luz vermelha dá o tempo total do ciclo. Como eu só tenho um denominador aqui, eu posso multiplicar toda a equação por esse denominador. Então, aqui nós vamos ter o quê? 2x mais 10 mais 3x, por quê? 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Ou, corto 2 com 2, sobra só o 3. É igual a 2y. Se tratando de uma equação, tudo que eu faço no primeiro membro, eu também faço no segundo membro. Ok? Então, aqui você passando o 2y para o lado de cá, você tem quanto vale 2x mais 3x? Vale 5x. Menos o 2y mais o 10, tudo isso é igual a 0. Veja aí como é que ficou a questão. Isso dá para a gente 5x menos 2y mais 10, letra B de Bosque. Letra B de Bosque como resposta. Então, na tela, por gentileza, tá aí, letra B. E aí eu vou dar um zoom agora no quadro para que vocês possam, né, dar um pause aí e... Agora, show. Beleza. Então a gente pode partir para nossa próxima questão, tá? Nossa próxima questão, ela é uma questão de inequação do segundo grau, né? Então eu queria fazer com vocês só alguns comentários aqui, rapidamente, por gentileza. Volta comigo aqui. E aí o comentário é o seguinte: toda inequação do segundo grau, ela vai ser representada dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, que pode ser maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, ou até diferente. Lembre que inequação passa para você a ideia de desigualdade. Inequação, a ideia de desigualdade. Ok? Com base nisso, a sua base, a sua referência é sempre 0. Então, ax ao quadrado mais bx mais c maior que 0, ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a 0, ax ao quadrado mais bx mais c menor que 0, ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a 0, e, por último, ax ao quadrado mais bx mais c diferente de 0. Bem, o que a gente tem que ter como informação? Primeira coisa, observar qual é o sinal de A. Então, se o A for positivo, se o A for negativo, né? Essas são as duas observações. Então, o A ele pode ser menor que 0 e o A pode ser maior do que 0. Depois que você observar isso, nós temos 3 situações, que é a questão do delta. O delta ele pode ser maior que 0. E quando o delta é maior que 0, você lembra que você tem 2 raízes reais e distintas, né? Ou diferentes. Então, você vai escrever a reta numérica dessa seguinte forma assim, ó. Pontinho aqui, pontinho aqui. Aqui vai ser o nosso x', aqui vai ser o nosso x duas linhas. E nos extremos, você vai conservar o sinal de A. Então, eu vou botar assim, ó. Mesmo sinal de A, ó. Mesmo sinal de A. Nos extremos. E no meio é o sinal contrário de A. No meio é o sinal contrário de A. Ok? Beleza, beleza. E quando o delta for nulo? O delta for nulo. Quando o delta for nulo, acontece o quê? Você tem 2 raízes reais e iguais.
Então, nesse momento, é como se você espremesse assim, ó, o sinal contrário. Então, você vai ter o quê? X' é igual a X duas linhas. E aí você continua tendo aqui o quê? O mesmo sinal de A e o mesmo sinal de A. Então, tá aí o bizu da coisa. Ok? Beleza. E depois você vai ter aqui o nosso querido delta negativo, delta menor que zero. Quando isso acontece, você não tem raiz real, mas você vai ter na reta sempre o mesmo sinal de A. Então, voltando aqui, um zoom no quadro para a gente, nós temos o seguinte. Aqui a brincadeira vai ser a seguinte. O A é que define. Então, se o A for positivo, está aqui, ou se o A for negativo, está aqui. Então, ele vai definir essa reta aqui para a gente. Depois, a gente tem a questão do delta, que está se referindo a quem? As raízes. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, gente. Raiz, anote isso aí rapidamente. Raiz é o valor para x que torna a equação o quê? A equação nula. Raiz é o valor para x que torna a equação nula. E tornar nula é o quê? É igualar a zero. Igualar a zero. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, mais 5x mais 6 igual a zero, se eu botar no lugar do x 2 vai tornar ela igual a zero. Professor, não entendi nada. Então vamos fazer aqui rapidamente. Bem aqui, eu vou fazer bem aqui. X ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a zero. Se eu estou chutando uma hipótese que o x é 2, eu estou falando que uma das raízes é 2. Então você vai ter o quê? 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4, mais 5 vezes 2 dá 10. Mais 6. E aqui você vai ter 14 mais 6, você vai ter 20. Bem, 2 não é raiz dessa equação. Por que que 2 não é raiz dessa equação? Porque deu 20, não deu 0. Vou mudar um sinal para mostrar para vocês de que o 2 pode ser raiz de uma outra equação. Mudando o sinal, aqui eu vou botar menos, e aqui eu vou apagar tudo de novo. Então, começando do zero, você vai ter o quê? 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, menos 10, mais 6. 4 menos 10 é menos 6, mais 6 deu 0. Então, agora, o 2, ele é raiz dessa equação. Ele é raiz da equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Vocês entenderam o que é raiz? Então, olha só. Raiz da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Eu falei que 2 era uma raiz. Então, ficou 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. Menos 10 mais 6. 4 menos 10 é menos 6. Mais 6 é 0. 2 é raiz dessa equação. E é isso que nós vamos fazer agora nessa questão, na nossa próxima questão, 172, onde eu vou pedir para ser dado um zoom no quadro, que eu vou, quando eu voltar, eu já vou ter apagado o quadro. Beleza? Então, pode botar na tela a questão aí e vamos começar. Bem, é o seguinte, a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. T0. E varia de acordo com a expressão T em relação a Tzinho é igual a menos Tzinho ao quadrado sobre 4 mais 400 com T em minutos. Né? Com T em minutos. Aqui ficou junto, mas é separado. Com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno
só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera? Em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta. Então ele quer saber o tempo em minutos. E ele falou que a temperatura ela permite a abertura do forno quando a temperatura ela atinge 39 graus Celsius. Ok? Então, voltando aí comigo, a gente tem o quê? Você vai ter assim, ó, Tsão em relação a Tzinho é igual a menos Tzão ao quadrado sobre 4 mais 400. Ele falou o seguinte, gente, que ele abre quando ele atinge, quando o T em relação ao Tzinho, a temperatura, ela é menor ou igual a 39 graus. É isso. Ela é menor ou igual a 39 graus. E aí, gente, com base nisso, a gente começa a equação. Por quê? Quem é esse cara aqui? Desculpa, inequação. Quem é esse cara aqui? É menos Tzinho ao quadrado sobre 4, mais 400, é menor ou igual a 39 graus Celsius. Ali 400 só. Né? Deve ser 400 graus Celsius, mas tudo bem. Então, com isso, a gente passa o 39 para o lado de cá. Você vai ter o quê? Menos T ao quadrado sobre 4, mais 400, menos 39, menor ou igual a 0. Ok? Beleza. Aqui vai ficar como? Vai ficar menos T, olha aqui, T ao quadrado sobre 4, mais 361. É menor ou igual a 0. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, gente. Né? O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Vamos multiplicar por menos 4. Vou multiplicar por menos 4. Com que intuito? O intuito de sumir esse denominador e tornar positivo aqui o A. Lembrando que quando eu multiplico uma inequação, por um sinal negativo, ele vai trocar o sinal da desigualdade. Então vai ficar assim, ó, T ao quadrado menos 1.444 é maior ou igual a 0. Vamos lá? 4, corta o 4, negativo, corta o negativo. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24 vão 2, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, certinho. Pronto. O que eu pedi nessa inequação? Eu pedi valores para T que tornem a inequação o quê? Maior ou igual a 0. Lembrando que o A é muito importante a gente saber dele. O A aqui nesse caso é 1, ou melhor, mais 1, porque o que me importa mais aqui é o sinal. Lembrando que o A é o termo que acompanha o cidadão que está ao quadrado. Ok? Então, eu vou continuar aqui nesse cantinho aqui, né? Para ficar mais tranquilo para vocês. Então aqui vai ficar como? Aqui nós vamos, deixa eu ver, fica legal botando aqui? Aqui nós vamos botar T ao quadrado. Assim, depois eu transformo para... de inequação, eu transformo para equação. Então vai ficar T ao quadrado menos 1.444 é igual a 0. Então, T ao quadrado é igual a 1.444. E o T, ele é igual a raiz quadrada de 1.444. Professor, como é que eu vou fazer este cálculo? Né? E aí eu vou colocar aqui para vocês, aqui desse ladinho aqui, vou explicar para vocês como é que tira a raiz, que é mais ou menos assim, ó. Vamos começar por um número mais simples. Por exemplo, raiz quadrada de 144.
Você vai fazer um traço, como se fosse divisão, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Um número que primeiro passo, separar de 2 em 2 algarismos. Então eu vou separar aqui, ó, 1, 2, separei. Aí depois eu boto um pontinho para marcar, né? Boto um pontinho. Aí depois eu fixo aqui, ó. Um número que é multiplicado por ele mesmo dá 1 ou se aproxima de 1. Quem é? É o próprio 1, porque 1 vezes 1 é 1. E quanto é 1 vezes 1? 1 vezes 1 é 1. Subtraiu, deu 0. Aí eu desço os próximos 2 algarismos, né? Na sequência que eu desço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que está aqui, vou descê-lo também e dobrá-lo. O que é dobrar um número? É multiplicá-lo por 2. Então, ao multiplicar por 2, você vai encontrar 2. 1 vezes 2 é 2. Aí depois vai pegar o 2, juntar com o número, que multiplicado por esse mesmo número tem que dar o final 4. Tem que dar o final 4. E aí nós vamos ter o quê? Juntando aqui, o 22 é 2. Só que fica 22 vezes 2. 22 vezes 2 dá quanto? 44. E aí, quando você subtrair, vai dar 0. Então, o 2, ele serviu. Então, você sobe ele. Então, quanto é a raiz quadrada de 144? É 12. Vou pegar um outro número, um pouco maior agora. Raiz quadrada de 729. Tá? Primeiro passo, qual é? Separar 2 em 2. 1, 2, separei. Aí eu faço a perguntinha. Que número multiplicado por ele mesmo dá 7 ou se aproxima de 7? É o 2. Porque 2 vezes 2 é 4. E aí você subtrai, que deu 3. E aí você desce os 2 próximos algarismos. Pega esse 2 aqui e dobra ele. 2 vezes, sempre o número que estiver em cima, você desce e dobra. 2 vezes 2, 4. Aí você pega o quê? O 4, junta com alguém, que é multiplicado por esse mesmo alguém, tem que dar final 9. Para dar final 9, quem pode ser? Pode ser o 7, pode ser o 3. No nosso caso aqui, é o 7. E se eu boto o 3, não vai chegar perto. Então, vamos lá. Quanto que é 7 vezes 7? 7 vezes 7 é 49. Vão 4. 7 vezes 4, 28. Mais 4, 32. Isso mesmo. Olha aí. Então, o 7 serviu. Então, quanto é a raiz quadrada de 729? 47. Ok? Beleza. Então, agora eu vou fazer o da raiz quadrada de 1444, utilizando esse mesmo raciocínio. Então, aqui vai ficar o quê? Passa um tracejado aqui, passa um tracejado aqui e outro aqui. Separa 2 em 2. Separei. Ok? Então, aqui vai ficar como? Um número que é multiplicado por ele mesmo dá 14 ou se aproxima de 14. Quem é? É o 3. Então, 3 vezes 3, 9. Subtraiu deu quanto? 5. Aí eu desço o 4 e o 4. Aí eu pego esse 3 aqui, ó, desço ele e dobro. Dá 6. Aqui vai ficar 6 junto com alguém que é multiplicado por esse mesmo alguém tem que dar final 4. Quem é? Quem é aqui? É 8. Porque 8 vezes 8. Para dar final 4, você tem o 8 e tem o 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4 e 8 vezes 8 é 64. Vamos com 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 6, 48. 48 mais 6, 54. Subtraiu, deu 0. Resultado final, a raiz quadrada de 1444 corresponde a 38. Então, o nosso T, aí que vem a parte interessante, continuando aqui embaixo, ó, o nosso T, ele vale aproximadamente mais ou menos 38. Mas, eu falei para vocês que se ele vale mais ou menos 38, ele tem 2 raízes. Então, ele se encaixa na situação em que o delta é positivo maior que 0. Então, você vai ter isso aqui, ó, menos 38 e mais 38. Nos extremos, é sempre o mesmo sinal de A. Nos extremos, é sempre o mesmo sinal de A. E o sinal de A dessa equação aqui, ele é quanto? Ele é positivo, ó, tá vendo aqui?
Então, se ele é positivo, o que acontece? Aqui você vai botar mais e aqui você vai botar mais, porque nos extremos, né, como eu tinha feito com vocês no início, aqui é o mesmo sinal de A e aqui é o mesmo sinal de A. No meio é o sinal contrário de A. Sinal contrário de A, então vai ser menos. Só que aonde é que vai estar minha resposta? Minha resposta, olha aqui. Nesse aqui está pedindo maior ou igual a zero. Então a minha resposta vai estar na região positiva. Voltando aqui, nós vamos ter região positiva para cá e região positiva para cá. Mas, quando a gente fala em minutos, não existe minuto negativo. Então, essa região aqui não convém como resposta. Não convém. Então, a resposta é o quê? O nosso tempo é de 38 minutos. Então, se o nosso tempo é de 38 minutos, a resposta é letra D de dado. Essa questão, essa aula, esse exercício, é uma aula de inequação do segundo grau, de como resolver inequação do segundo grau. Tudo bem? Então, eu vou dar um zoom para vocês aí no quadro, tá? Para que vocês fiquem mais tranquilos. Isso. Então, tenta enquadrar todo ele aí. Beleza. Né? E aí a gente pode ver lá o gabarito, né? Que é, letra D, 38 minutos. Tudo bem? Beleza. Próxima questão. Na próxima questão, eu vou ler com vocês, tá? E já vou colocar aqui na tela para vocês a próxima questão, que é questão 173. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividades magnéticas do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Então, assim, gente, essa questão é bem interessante. Voltando aqui, é você pegar o 2101 e tirar os 1755, para descobrir quantos anos se passaram. Então, eu peguei emprestado aqui, aqui ficou 10. Mas tem que levar para lá. Então, pega emprestado, ficou 9, e aqui ficou 10, menos 5, 5, mais 1, 6. 9 menos 5 deu 4, né? E aqui ficou 20. 20 menos 17 dá 3. Porém, quando eu faço a subtração aqui, eu excluo o primeiro ano. Então, eu vou somar aqui um que é referente ao ano 1755. Ok? Então, quantos anos se passaram de 1755 a 2101, incluindo 1755, 347 anos. Bem, mas ele falou que cada ciclo leva em torno de 11 anos. Como está na mesma unidade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 347 e vou dividir por 11. É uma questão que está cobrando da gente conhecimento de divisibilidade, né, de divisão. Então aqui, ó, quantas vezes o 11 cabe dentro do 34? 3 vezes, que dá 33, que subtraiu deu quanto? 1. Aí eu desço 7. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 17? Uma vez, que vai dar 11, que subtraiu deu 6. Aí eu crio o primeiro zero. Após a criação do primeiro zero, eu boto uma vírgula. E quantas vezes o 11 cabe dentro do... Ali eu errei? Naquela subtração ali? Não, não errei não. 7 menos 1 é 6. Então aqui vai ser 5.
5 vezes 11, 55. Subtraiu, deu 5. Bem, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É que... Isso. Não, mas pode dar um zoom no quadro todo. Eu quero que... Isso. Bem, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que ele já passou 31 ciclos e está entrando aonde? No 32º. Ou melhor, ele está no 32º, porque ele já passou 31 ciclos e está no 32º. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem? Então, com isso, porque aqui a divisão, essa divisão aqui, gente, assim, ela vai dar resto, mas a ideia aqui, né, é que vocês entendam isso. É que ele já passou por 31 ciclos e está nesse momento no 32º. E a pergunta, voltando à questão na tela, a pergunta fala assim: no ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número, letra A, número 32. Ok? Então, com isso, aqui, a gente volta para o quadro. E aí, nós podemos encerrar esse bloco, tá bom? Então, encerrar aqui, dando o zoom aqui na tela. Questão simples, tá bom? Até daqui a pouco.